Então, pessoal, eu estou lembrando de uma situação que havia ocorrido há umas 2 semanas atrás, né? Eu acabei sabendo pela internet de que algumas mulheres fizeram parte de uma fila aí em frente a um estúdio de tatuagem. Não sei se foi em Santo André ou em São Bernardo, né? Eu vou ver daqui a pouquinho. Eu sei que isso aí foi umas 2 semanas atrás, né? Em que essas mulheres aí, né? Elas estavam procurando fazer tatuagem de borboleta. E, bom, você vê nessa situação assim de fora, né? Você até poderia pensar, olha só, mas eu não vejo problema com isso aí não, já que as mulheres acham tatuagem de borboleta bonito, né? Se bem que, na minha opinião, algumas fazem isso aí por moda, né? Só que, enfim, cara, do que eu tinha sacado em matéria, esse pessoal aí tava querendo fazer esse tipo de tatuagem porque elas estavam revoltadas, né, por conta do pessoal masculinista pela internet, que havia dito que a mulher que utiliza tatuagem de borboleta, né, seria uma puta, ela ficaria com diversos caras e tudo mais, né? Mas enfim, eu vi esse tipo de coisa a primeira vez e fiquei pensando, pô, mas a gente não tá numa situação em que as mulheres são empoderadas e tudo, então por que elas vão se incomodar por conta de alguns caras, né? Alguns caras, eu nem preciso comentar que se você pôr na balança a quantidade de gente que é masculinista e a que não é, né, o pessoal que não é, obviamente o pessoal que não é, né, compõe a maior parte dos homens, certo? Então por que esse pessoal tá ouriçado, tá revoltado por conta de que alguns caras comentaram isso aí, né, que a mulher que utiliza esse tipo de tatuagem seria a puta e ficaria com diversos caras? Eu não entendi isso aí, cara. Eu não entendi isso aí. Eu cheguei à conclusão depois, né, que porra, a mulher ela naturalmente, já que é emocional pra cacete, ela iria levar esse tipo de declaração aí pro pessoal. E a tatuadora que eu vou exibir agora no vídeo, independente dela ser tatuadora ou não, deu a entender de que seria uma pessoa meio esquisita, cara, meio antissocial, mas enfim, isso aí não seria problema meu, né? Mas enfim, ó, ela vai colocar aqui no vídeo, né, a sua conclamação às mulheres para fazerem tatuagem de borboleta para desafiarem, né, os masculinistas, né? Vamos ver. Se você é mulher e tem tatuagem de borboleta, eu peço que, por favor, me manda o que ela representa pra você. Só isso. A minha borboleta, a minha tatuagem representa isso. Porque eu vou fazer um conteúdo mostrando direitinho o porquê que nós mulheres gostamos de tatuar borboleta. Cara, já recebi várias mensagens em inbox. É tanta coisa linda, maravilhosa. E aí vem o Zé Ruela, que já foi até cancelado no Brasil, né? Que falou... Então, o cara que... Peraí. Ih, caramba, aqui tá diferente. Aí. Então, o Ryan Santos é um desses influenciadores masculinistas e ele quem havia propagado, né, o dito de que a mulher que utiliza a tatuagem é justamente uma puta, que é rodada, blá blá blá. Então as mulheres acabaram pegando raiva dele. Mas ela tinha acabado de comentar aqui que o cara havia sido cancelado. Cara, eu não lembro disso aí não. Não que eu acompanhe o conteúdo dele, mas do que eu sei do Ryan, ele não foi exatamente cancelado não, né? Se bem que hoje em dia, né, cara, as pessoas normalmente estão associando cancelamento a situações como, pô, o cara tá sendo criticado ali pela internet, né, internet afora, então ele tá sendo cancelado. Não, cara. Não, ser cancelado é muito mais do que isso aí. Ó, ser cancelado é você perder o emprego por conta de algo que você disse pela internet, você não conseguir abrir conta em rede social alguma por conta de algo que você disse pela internet, é você ter que sair do Brasil, certo, por algo que você disse pela internet, né, para não ser preso. Então isso aí que é cancelamento, cara. Isso aí que é cancelamento, mas enfim, vamos continuar aqui. Cancelado no Brasil, né? Que falou, quer saber? Vou falar que tatuagem de borboleta isso aqui porque vai dar dinheiro. E deu certo. Mas não, eu não vou deixar isso quieto. Quem me conhece sabe que eu não sou desse jeito. Manda inbox, como você quiser, seu WhatsApp. Manda foto também, se você quiser, que eu vou estar fazendo em breve um conteúdo falando exatamente sobre os significados de várias de vocês, mulheres poderosas, maravilhosas. Obrigada. Rapaz, eu tinha pensado que essa mulher aqui tinha convocado as outras para fazerem tatuagem de borboleta, né? Para rivalizar com os masculinistas, não. Eu me enganei. Eu me enganei, mas enfim, cara. A mulher se revoltar por conta de um dito que um sujeito, né, havia falado, por mais que o Ryan seja um influenciador, né? E ele é conhecido mesmo, né? A mulher, ela utilizando tatuagem, é isso, é aquilo, bicho. Ó,
A maior parte dos homens tá cagando pra isso aí, cara. Esse burburinho que você vê aí de cara falando que a mulher que utiliza a tatuagem de borboleta é isso e aquilo, só tem pela internet mesmo, cara. Só tem pela internet e olha que na prática, eu aposto com você que boa parte desses caras aí que vivem repetindo essa porcaria aí, né, se tiver na sua frente uma mulher, né, com tatuagem de borboleta, ele vai ficar com ela, cara. Até porque boa parte do pessoal que é masculinista é incel, né, eles têm dificuldade para arrumar mulher. Incel é celibatário involuntário, né, cara que não consegue sexo, né, com alguma mulher. E isso aí acontece só com homens, cara. Não existe mulher incel, certo? A mulher, por mais feia que ela seja, ela vai arrumar um cara. Nem que seja pra transar com ela, cara, sem compromisso, né? Mas tem homem que nem isso aí consegue com alguma mulher, cara, né? Esses aí são os incels, certo? Mas enfim, cara, eu vou ter que ver um negócio aqui. Ó, o que eu tinha escrito aqui no Google, inclusive para relembrar, né, o que eu havia visto há umas 2 semanas atrás envolvendo tatuagem de borboleta, né? Mulheres fizeram fila tatuagem de borboleta. Mulheres têm feito. Sim, mulheres têm feito fila para tatuar borboletas em diversos estúdios no Brasil. Cara, eu achei que havia sido feito apenas na Grande São Paulo, né? Como forma de protesto e resposta a narrativas misóginas ligadas à cultura Red Pill. Esse movimento, frequentemente chamado de, entre aspas, vacinação contra a Red Pill, ganhou força em março de 2026 após influenciadores do movimento rotularem a tatuagem de borboleta como sinal de alerta, Red Flag, alegando que mulheres com esse desenho seriam rebeldes ou problemáticas. Bom, disso aqui eu não concordo, cara, até porque tem mulher com tatuagem de borboleta pra caramba por aí. Aqui em São Paulo eu já vi muitas. E é claro que não necessariamente todas elas seriam problemáticas ou rebeldes, né? Ponto-chave do movimento: a vacinação. Tatuadores têm organizado eventos para realizar a tatuagem de borboleta, frequentemente de graça ou a preços populares, com o objetivo de desafiar o julgamento e promover a liberdade feminina. Cara, mas hoje em dia o que mais você tem é liberdade, cara. Certo? Mas a diferença é que não vai ter homem que vai ficar comprando essa palhaçada aí, certo? Você vai encontrar caras que vão pensar completamente diferente, que não vão aceitar isso aí, né? Viralização 2025-26. A polêmica ganhou escala após uma influenciadora ser atacada nas redes sociais por ter uma tatuagem de borboleta, gerando milhares de comentários machistas com um emoji de borboleta. Aí, você vê como é que o indivíduo feminino, cara, ele não deveria nem ter direito ao voto, né? Porque vocês agem pelo emocional o tempo todo, cara. O tempo todo, inclusive, né, vocês acabam destruindo e complicando vidas por conta disso aí também. Aí você até poderia comentar mas acontece que você estigmatizando as mulheres assim, você não acha que isso aí também destrói vidas, cara? Mas, vou comentar aqui de novo. Essa situação aqui de que a mulher que utiliza a tatuagem de borboleta, isso e aquilo, isso é de um nicho de internet, cara. Eu vou falar também de novo, a maior parte dos homens está cagando pra isso. E mesmo os caras que concordam que a mulher que utiliza a tatuagem de borboleta é rodada, na frente deles eles pegariam uma delas, certo? E se bobear, até se casariam com elas. E por outro lado, você pega que a mulher com o seu emocional exacerbado, ela consegue fazer com que mídia e políticos compliquem a vida dos homens. O contrário não ocorre, cara. Até porque o homem não é emocional, até porque o homem não trabalha, certo, em complicar a vida da mulher, até porque também, né, ele não tem o aval nem dos políticos e nem da grande mídia para fazer esse tipo de coisa. Aí você pega como é que a situação é completamente desproporcional, cara, certo? Hoje em dia é a mulher quem tá ferrando a vida do homem, cara. Aí você até poderia comentar, só que acontece que o Flávio Bolsonaro ele votou a favor da entre aspas, pele da misoginia, né, e tudo ok, cara, mas acontece que antes disso aí a mulher já estava ferrando a vida do homem, né, com a ajuda da mídia e de políticos, cara, certo? Era isso que estava acontecendo, é isso que está acontecendo.
E infelizmente, né, falando em Flávio, ele continua com essa palhaçada aí, cara, de a gente tem que proteger a mulher e tudo mais, mas fazendo isso aí em detrimento ao homem. Olha só, protesto de posicionamento. O ato não é apenas estético, mas sim uma vacina e posicionamento na pele contra a tentativa de controle comportamental feminino por grupos online. E por último, adesão. Ações em diferentes estados como São Paulo, Mauá e Capital e Paraná, Curitiba reuniram dezenas de mulheres com relatos de estúdios lotados. Aí você saca, cara, você saca por A mais B outra vez que a mulher em si, né, ainda mais hoje em dia com tanta informação, a mulher em si, ela sempre está agindo pelo lado sentimental da coisa, cara. Sempre está agindo, cara. A iniciativa transforma um estigma inventado em um símbolo de união e resistência e liberdade feminina. Aqui, ó, estudo de tatuagem reúne mais de 100 mulheres, vamos ver. TV São Bernardo. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do... Aí você saca que elas são tão empoderadas, né? Que o dono do estúdio de tatuagem é um cara, mano. É um cara. Foi isso. Deixa eu ver os comentários. Tá, foi em Mauá. Estúdio de tatuagem reúne mais de 100 mulheres em ação de vacina contra a Red Pill. Em Mauá, sim, foi em Mauá mesmo. Aqui, entre aspas. Mulher que tem tatuagem de borboleta não presta. A frase abre o vídeo divulgado pelo influenciador Pablo Loio, que tem mais de... Nunca ouvi falar nesse cara, maluco. Nunca ouvi falar. E tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1 milhão no Instagram para anunciar uma ação em Mauá. O conteúdo faz referência... E, inclusive, né, porra, essa cidade aí é toda ferrada, cara. É toda ferrada e os caras ficam se preocupando. Vou fazer tatuagem aqui contra os masculinistas, bicho. O conteúdo faz referência à fala de cunho misógino atribuídas a perfis e conteúdos associados ao movimento Red Pill que circulam nas redes sociais. O convite para a vacina contra a Red Pill teve efeito. Cerca de 150 mulheres participaram da ação e fizeram tatuagem de borboleta no último domingo, após a divulgação nas redes sociais. A atividade ocorreu no estúdio Tattoo House, no centro da cidade. Inclusive, né? Isso aqui é a minha opinião. O centro de Mauá é um dos poucos bairros que prestam na cidade, né? Vamos lá. A divulgação previa 30 flash tattoos grátis, tatuagens com desenhos prontos e de execução rápida para as primeiras mulheres. Com a alta procura, o número de atendimentos foi ampliado ao longo do dia. A movimentação começou ainda durante a madrugada, com pessoas chegando ao local horas antes da abertura. Muita falta do que fazer, bicho. Pela manhã, dezenas já aguardavam atendimento. Durante o evento, organizadores e participantes registraram vídeos nas redes sociais, classificando a iniciativa como uma forma de entretenimento a conteúdos ligados ao movimento Red Pill. As publicações destacaram a adesão do público feminino e a realização da tatuagem ao longo do dia. Segundo o estúdio, a ideia surgiu a partir de uma conversa entre o tatuador Rodrigo Marques e o influenciador Pablo Loio. Outras tatuadoras também participaram da ação. Aí, os homens sempre dominando tudo, né não, cara? Precisaram de uma iniciativa de homens para fazer essa palhaçada aqui. O termo Red Pill tem origem no filme Matrix 99. Passou a ser utilizado em grupos e conteúdos online. Nessas redes, o conceito é associado a discursos que defendem hierarquias de gênero. Cara, mas isso aí, esse negócio de hierarquia de gênero,
Isso aí vem desde que o mundo é mundo, cara. E sem essa hierarquia de gênero, você não sobreviveria até hoje, cara. E hoje você está querendo deturpar isso aí, né? E críticas ao comportamento de mulheres. Qual o problema em criticar o comportamento de mulher, cara, se o contrário sempre ocorre também? Porra, ainda mais hoje, cara, né? O tema tem gerado debate nas redes sociais. De acordo com o estudo, o objetivo foi mostrar que o movimento Red Pill aumenta cada dia o ódio contra... isso aqui é completa desinformação, cara. Porque os caras aí, eles apenas fazem uma espécie de desenvolvimento do homem em relação a se portar em uma sociedade que, infelizmente, hoje está cada vez mais misândrica, cara. Não é uma filosofia de ódio às mulheres. Não é, cara. Não é, né? Mas acontece que esse pessoal vai pesquisar para saber exatamente o que seria, não. Para esse pessoal aí é muito cômodo, cara, fazer esse tipo de palhaçada aqui, né? Que até poderia ser utilizada para pretensões políticas também, né, cara? Os caras já não querem o que, digamos assim, apaziguar a situação, não, cara. Eles querem, né, inclusive, promover uma guerra a qual não existe, cara, porque esse pessoal masculinista aí, ele não promove exatamente uma guerra, né, ao indivíduo feminino, não, cara. Os caras só querem se cuidar, né, pra, tipo assim, acabar não sofrendo uma falsa acusação ou variante, certo? Infelizmente, cara, os caras hoje em dia têm que fazer esse tipo de coisa. E, inclusive, né, com esse tipo de iniciativa aqui, ao invés disso aí acabar acuando os caras, né, isso aí vai fazer com que eles fiquem mais abertos ao que vem acontecendo, cara, e vai agregar cada vez mais pessoas, cara. Você acha que a tal da pele da misoginia vai também acuar os caras? Não, cara. Eles vão estudar mais, vão saber ainda mais sobre como se portar, né, em um mundo, né, como eu tinha dito, né, misândrico pra cacete como é hoje em dia, cara. É isso que está acontecendo, cara. É isso que vai acontecer ainda mais, não é? As imagens, vamos ver se Pablo Loio aqui. Ainda da Golf? É sério mesmo isso aí? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Pablo, lindão, te dá intimidade. Meu namorado é viciado em anime, jogos e tal. É o virgem. O rolê que ele me leva, os amigos dele tá junto. Corno. Ontem ele milagrosamente deixou o celular na cama e eu vi que ele pesquisa foto de vazados na internet. Ajuda aí, ele gosta de japonesa. Escroto. Eu segui ele com o perfil de uma japonesa e mandei pra ele: oi. Mais um feminista desconstruído, cara. E o pior, cara, é que esse cara aqui, ele sabe que o quê? Por mais que você tenha falado que, porra, ele tá, né, fazendo aqui uma iniciativa, né, e tudo mais, mas, por outro lado, né, ele é uma espécie de macho opressor para as feministas de qualquer forma, cara. Porque ele é um homem. Então ele sempre vai ser considerado, né, uma espécie de macho opressor. E ele, né, com essa iniciativa a qual ele está fazendo, ele está sendo utilizado pelas feministas. Direta ou indiretamente. É isso que está acontecendo. Oi, tudo bom? Mas e você? Tudo bem? Fazendo o que de bom? Jogando LOL, lógico. E você? Parei agora. A gente começou uma conversa chata e espantaria qualquer buceta sobre LOL. Você é daqui de Americana, direto tem evento. Moro pertinho, hein? Podemos fazer uma call, você tem Discord? Tô falando com o King. Pior não, vi que você namora. Bosta esse namoro, vou terminar com ela. Por que tá ruim? Não estamos mais na mesma vibe. Entendi. Aí começou. Manda uma foto pra mim. Você é peludinha? Eu sou. Eu respeito. Ele falou: desculpa, não consigo me controlar com uma japinha. Gente, oriental não é fetiche não, tá? Lembrando. Aí tu vê essa espécie de gente aí,
e se pergunta, porra, como esse cara tá respirando o mesmo ar do que eu? Como esse cara vota, bicho? Nem preciso comentar pra você que esse maluco aqui faz o L, né? Obviamente. Vocês, tá? Eu curte Shibari? Aí eu ignorei. Eu vou te dar uma proposta. Você mandaria por correio uma calcinha sua pra eu sentir seu cheirinho, amor? Eu pago. Meus prints pra mulher dele, ela falou que nojento. Minha mãe sempre falou que esse moleque é bizarro, tá vendo? Ouve a mãe de vocês. Uma ex dele me disse que já pegou ele cheirando calcinha no varal dela. Doente, precisa de terapia, um escroto desse. Valeu, Pablo, salvou. Precisa de uma surra, isso sim, tá louco? Ficar cheirando calcinha no varal, tem que cheirar as que tá no cesto de roupa. Vai, Corinthians. Pablo, lindão, te dá intimidade. Minha namorada é... Mas surra é o que você precisaria também, cara. Aqui, ó. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar. Isso aí foi o que a gente havia visto. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar. Bom, foi isso. Então, bicho, pra encerrar esse papo aqui, né? Você entende que é um utilizando o outro, né? Não, cara. É um utilizando o outro. Essa iniciativa não vai adiantar de absolutamente nada. E outra coisa, eu aposto com você que algumas das contempladas aí pela tatuagem de borboleta por esse Pablo Loio aí, né? Elas, daqui a algum tempo, elas vão fazer vídeos pela internet perguntando: nossa, o que está acontecendo com os homens? Então é isso, pessoal.